Fala galera, começando um vídeo de carnaval no canal e dessa vez para a rodada número 12. Isso mesmo, pessoal, chegamos na rodada número 12, depois de uma rodada número 11 maravilhosa, conseguimos aí recuperar, né, nossa pontuação, nossa média de pontuação de 80 pontos por rodada, chegamos aí a 89 pontos no time do canal, enquanto no time da Live fizemos 88 pontos, temos aí uma média muito parecida nos dois, né, no time do canal a gente está aí com 936 pontos no total, enquanto o time da Live está com 933. Praticamente um empate técnico, a gente está conseguindo caminhar lado a lado os dois times, estamos indo muito bem, o patrimônio das equipes está quase com o mesmo, nesse time aqui está com 161 cartoletas, no time da Leva acho que está com 160 ou 159, mas está um patrimônio assim, muito à frente da média dos cartoleiros, né, que é de 121 cartoletas, a gente está com uma folga muito boa para escalar quem a gente quiser. Se a rodada for cara, a gente consegue escalar os melhores de opções, se a rodada for barata, a gente está ali tranquilo também para apostar numa opção mais cara. Enfim, a gente consegue escalar quem a gente quiser, independente de tudo, tá? Então, é isso. Então, uma média muito boa. A gente está ainda no início do campeonato, podendo chegar a 1.000 pontos já na rodada número 12. É um início de campeonato assim, muito interessante e vamos para cima cada vez mais. A gente vai para cima. Peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, comentem aí se vocês estão gostando do conteúdo aqui do canal, tanto dos vídeos quanto também do Instagram. E se você quiser fazer parte do nosso grupo totalmente gratuito, está aí na descrição. Eu te convido a entrar na nossa descrição, entrar no nosso grupo, entrar nas nossas redes sociais e seguir tanto eu quanto o Mercado do Capitão, que está sempre aí participando da live, todo dia, 3 horas antes do mercado fechar. E amanhã, sábado, o mercado fecha às 6h30, então a nossa live vai estar começando ali por volta das 3h30. Então, aguardo, espero todos vocês aqui. Será gratificante ter todos vocês aqui, tá? E mais uma vez quero agradecer, né, porque o canal está crescendo cada vez mais, chegou aí a 240 inscritos, cada vez maior. Então, só agradecer mesmo a vocês. Vamos para cima, vamos cada vez por mais, vamos mitar, tá? Então, sem mais enrolação, já falei tudo o que tinha que falar. Vamos para a análise dos confrontos da rodada número 12. Bom, aqui na tela já está a análise dos confrontos da rodada número 12. Esse materialzinho eu vou postar no Instagram, né, às 6 horas da tarde de hoje, sexta-feira. Então, se você quer acompanhar esse material e mais outras análises que eu vou postar lá, já segue o Instagram aí na descrição e vamos embora. Sem mais enrolação, o primeiro jogo da rodada vai ser em São Januário, Vasco e São Paulo, às 6h30, como eu disse. É um jogo assim muito equilibrado, acredito eu. Tanto o Vasco quanto o São Paulo vêm em momentos não tão interessantes, apesar do São Paulo ter conseguido algumas vitórias, né? Mas o São Paulo não tem mostrado um futebol tão vistoso assim. Enquanto o Vasco, mesmo não conseguindo seus resultados, vai jogar em casa, vem de 5 jogos sem vitórias, né? Tá uma sequência muito complicada para o time do Renato. Depois de um início muito bom, 4 vitórias, né? Um time assim, que encantou nesse primeiro chegada do Renato. Mas não está conseguindo embalar mais, está muito tempo sem vitória. É um time assim, que tem que ajeitar algumas peças. Mesma coisa, o São Paulo também não está muita coisa, além ali do Caleri e do Marcos Antônio, que estava conseguindo ajudar ali, agora se lesionou, vai ficar fora desse jogo também. E de um longo tempo, né? Infelizmente, o Marcos Antônio ficou, eu acho que vai ficar umas 6 semanas fora. Mas enfim, esse jogo eu destaco tanto o Cuiabano, na lateral do Vasco, quanto o Andrés Gomes, são peças assim, com muita média básica, sendo fundamentais ofensivamente para o Vasco. E pelo lado do São Paulo, eu vejo o Caleri com bons olhos. Quem sabe pode estar pintando no time de vocês, ou até no meu. Eu vejo muito bom esse atacante para essa rodada, né? Dando sequência aqui, na Arena Condá, teremos Chape e Botafogo, também às 6h30, jogo equilibrado. Equilibrado não, perdão, jogo que eu vejo como o Botafogo como favorito, gente. O Botafogo vem como favorito, apesar de não ter jogado tão bem nas últimas partidas. Ganhou do Racing, né, na batalha lá contra o Racing na Libertadores. Então, assim, eu vejo o Botafogo, sim, com um favoritismo muito grande, até pelo momento também que vem a Chapecoense muito mal ofensivamente, muito mal defensivamente. Então, eu vejo, sim, o Botafogo aí sendo favorito para essa rodada. Temos aí o Danilo, vivendo uma fase muito boa. O Arthur Cabral, que vem aí no recorte de últimos jogos, metendo bastante gol. Então, assim, eu vejo com bons olhos tanto essas peças defensivamente quanto ofensivamente do Botafogo pela fragilidade da Chapecoense, tá bom? No Barradão, teremos Vitória e Corinthians. Eu vejo um jogo muito equilibrado, tá? Não consigo aí apontar peças muito interessantes. Quem sabe o Lucas Arcanjo no gol do Vitória, eu vejo com bons olhos. Mas, fora isso, eu vejo um jogo muito equilibrado. Claro que o Corinthians ainda não tomou gol com a volta do Diniz, né? Tem feito assim, jogos muito parelhos, conseguiu aguentar o Palmeiras mesmo com menos 2.
Então, assim, fica aí que perto de vocês também. Eu acho que o Hugo Souza pode ser uma boa também. Eu vejo esse jogo aí com mais cara dos goleiros irem bem do que necessariamente algum jogador de linha, tá? Mas, assim, eu vejo opções mais fáceis, jogos mais tranquilos de se apostar do que nesse. Então, talvez dê para deixar esse jogo de campo, tá? No Mineirão teremos Cruzeiro e Grêmio, sábado também às 8h30. Jogo que eu vejo muito equilibrado, talvez um certo favoritismo aí pro lado do Cruzeiro, pela falta de criação que tem o Grêmio, né? Eu vejo o Grêmio ofensivamente muito frágil, muito fraco criativamente, apesar de ter o Carlos Vinícius, né? Um atacante aí diferenciado, atual artilheiro do Campeonato Brasileiro ainda, né? Mas é isso, eu vejo os atacantes tanto do Cruzeiro quanto do Grêmio podendo ser uma boa, né? O Jorge e o Carlos Vinícius podem ser aí as opções para esse jogo. Também tem o Matheus Pereira, o Christian, que vive boa fase, temos o Kaique Bruno para roubada de bola. Então, assim, vejo mais opções pelo lado do Cruzeiro do que pelo lado do Grêmio, tá bom? Domingo às 11 horas, né? Bendito jogo das 11, que pode ser aquele jogo zicado ou aquele jogo abençoado, né? Que a gente já acorda meio de manhã tranquilo, vendo nosso time no Cartola mitando. Então, assim, é um jogo difícil. No Beira-Rio, o Inter não tem conseguido desempenhar um futebol, desempenhar nem no Beira-Rio, nem em qualquer lugar, né? Mas, assim, acho que precisa do resultado, né? Então, o Inter eu acho que eu vejo como favorito. Quanto o Mirassol, que não vem jogando muito bem, vem de um jogo da altitude agora, deve ser um time cansado para jogar 11 horas, sabe? Vem moído. Então, quem sabe o Alan Patrick, Borré, Vitinho, Carboneiro podem ser boas opções aqui pelo lado do Internacional, tá? Então, vamos ficar esperto. O Reinaldo não foi para o jogo da altitude. Pode ser que ele volte nesse jogo mais descansado. E o Reinaldo, a gente sabe que tem, né, um vigor físico ali, um pulmão diferenciado. Então, quem sabe aí, né, o próprio Reinaldo pode dar dor de cabeça aí para quem e para os jogadores do Inter. Na Vila Belmiro, às 4 horas no domingo, teremos Santos e Fluminense. Jogo aí também que eu vejo muito equilibrado. Dois times que estão em momentos delicados, não estão conseguindo se encontrar muito bem. Apesar do Fluminense ter vivido uma ótima fase, a falta de útil aposta pode estar pesando. Então, nesse momento, eu não indicaria muitas opções nesse jogo, né? Claro que temos o Neymar, é um jogador diferenciado para esse confronto, mas não conseguiu vencer, não conseguiu convencer também contra o time reserva do Paraguai, que nunca tinha viajado internacionalmente, nunca tinha feito um gol, nunca tinha pontuado fora de sua casa, enfim, é realmente complicado, mas pode ser também a partida que o Neymar vai virar a página e vai focar agora completamente em jogar futebol, né? Parar de discutir com o torcedor, que é uma atitude muito feia que ele tem feito ultimamente. Então, assim, pode ser, quem sabe, né, o jogo para o Neymar focar aí e deslanchar. Um fraco Fluminense, né? Repito, é, caiu muito de produção, então, assim, é um jogo que pode surpreender aí, tanto para um lado quanto para o outro. Um jogo muito delicado, mas quem quiser confiar no Neymar pode ser sim uma boa opção, tá? Domingo também, às 4 horas, teremos no Couto Pereira, Coxa e Galo. Jogo muito equilibrado, que eu vejo aí com bons olhos os goleiros desse confronto. Eu acho que vai ser muitas defesas aí para os goleiros. Um jogo de muito ataque para lá e para cá. Quem sabe pode furar o SG deles, mas eles podem ainda defender bastante, tá? Um jogo delicado, quem sabe pode pensar na média básica do Lucas Ranier, no ataque do Galo, quem sabe um Coelho, um Hulk, mas nesse primeiro momento eu acho que daria para fugir também, tá? No Allianz Parque, também às 4 horas, temos aí Palmeiras e Atlético Paranaense. Eu vejo com muito bons olhos esse jogo. Palmeiras, para mim, é favorito, apesar do Atlético Paranaense ter um bom ataque, né? Ter o Viveiros aí, um vigor físico espetacular. Pode ser que fure o SG do Palmeiras, mas ainda assim o Palmeiras é favorito. Então, acho que a gente tem que confiar tanto na zaga, quanto no meio, quanto no ataque do Palmeiras para essa rodada, tá bom? No Cícero de Souza, domingo também às 6h30, teremos aí Bragantino e Remo. Eu acredito que é um dos grandes favoritos para essa rodada. O Bragantino enfrenta o Remo, que fez apenas gol em um jogo que jogou fora de casa. O restante todo não fez gol. Então, acho que assim, tanto defensivamente quanto ofensivamente, o Bragantino pode ir bem. Tem bons jogadores, né? A gente conhece o Juninho Capixaba, mito de Cartola. Pode ser muito bom para essa rodada, tá bom? E no Maracanã teremos Flamengo e Bahia, para mim é outro favorito, né? Muito forte essa rodada, porque assim, o Flamengo vem jogando muito bem, vem mostrando um futebol muito interessante. Os jogadores, né, principalmente o Paquetá, vem jogando muita bola. O Pedro também fazendo gol a rodo. Então, assim, eu acho que são opções aí que a gente não vai poder deixar de fora. O Arrascaeta também sendo fundamental. Enfim, são aí opções tanto
que a gente pode ter tanto ofensivamente quanto defensivamente para a rodada também, tá bom? Então é isso, eu acho que deu para esclarecer bem a visão que eu estou tendo para essa rodada. Espero que tenha ajudado vocês. E sem mais enrolação, vamos para o nosso time, vamos escalar nossos mitos para essa rodada número 12. Bom, começando pelos nossos goleiros, eu vejo que esses 5 sendo as melhores opções para a rodada, né? Os Lucas Arcanjo do Vitória, como eu disse, é um goleiro muito diferente, que fecha o gol mesmo, ele chama a responsabilidade para o Vitória, principalmente dentro de casa. Tem aí números espetaculares, umas rodadas espetaculares aí que fez 12, 5 pontos. Essas piores rodadas são de 3, 5 pontos. Então, assim, eu acho que é um goleiro que dá para confiar muito. E, nesse primeiro momento, vai ser o goleiro do meu time. Gosto muito do Lucas Arcanjo para essa rodada. Mitou na última rodada, convenceu aí a gente. Então, assim, vou estar dando mais um voto de confiança nele. Vou estar indo com ele. É um jogo difícil. Claro que o Fernando Diniz tem ajeitado aí o Corinthians, mas ainda acho que dentro de casa o Vitória no Barradão tem que se impor, tem que ganhar seus pontos. E o Lucas Arcanjo é a peça fundamental para isso, tá? Então, o Lucas Arcanjo vai dando meu voto de confiança aí. Mas, além dele, né, temos o Thiago Volpe, que enfrenta o Remo, que eu repito, o Remo só fez gol um jogo fora de casa. Então, assim, se não for muita zica do Cartola, eu acho que o Remo vai passar mais um jogo em branco. Não tem se encontrado ofensivamente. O treinador Léo Condé não tem feito esse time desenvolver muito bem, né? Se não fosse o Vasco, o Remo não teria feito gol. Se não fosse um jogo aéreo, né? O cabeceio do zagueiro do Marlon. Enfim, então, assim, seria mais um jogo que o Remo passaria em branco no ataque. Eu acho que esse jogo, o Bragantino que poupou a Sul-Americana para esse jogo, então eu acho que o Bragantino vem inteiro, vem para desempenhar um bom futebol e segurar o SG. Então, quem quiser confiar no Thiago Volpe aí, pode ir também, que é uma belíssima opção. Tá? Outras opções aqui temos Carlos Miguel e o Rossi, muito porque eles são os favoritos dessa rodada, né? Enxergo eles sendo um dos principais favoritos. Goleiros que podem sim ter uma defesa ou outra. O Atlético Paranaense e o Bahia são times assim que ofensivamente chegam, fazem não trabalho para os goleiros adversários. Então, tanto o Rossi quanto o Carlos Miguel, acho que pode ser uma opção aí mais baratinha, né? Para quem estiver precisando de um goleiro aí para segurar, né, o SG e ir mais tranquilo. Outro goleiro que eu jogo muito bom aqui é o Raul. Não tem feito, né, pontuações espetaculares, mas enfrenta uma Chapecoense frágil ofensivamente, pode segurar o SG, né? Sua maior pontuação foi de 5,50, mas ainda acho que pode sim segurar o SG, fazer uma defesa ou outra, e ali garantir para quem tiver pouco cartoleta que vai valorizar um pouquinho, o Raul pode ser uma boa opção também, tá bom? Além disso, eu acho que o Léo Jardim, do Vasco, pode ser uma boa. São Paulo costuma imitar os goleiros. Também vejo com bons olhos o goleiro do Coritiba, né, como disse, Pedro Rangel, mas nesse primeiro momento eu acho que esses 5 aqui estão à frente, ou diferente, né, características que seu time possa buscar em Cartola, enfim, aí fica a critério de vocês, o que vocês acham melhor, tá? Bom, partindo agora para nossa dupla de zaga, nesse primeiro momento, assim, eu acho que não tem como deixar o Léo Pereira de fora, já é unanimidade na zaga. O Léo Pereira é um jogador muito ofensivo, poderia ter feito um gol de cabeça ontem na Libertadores, mas por um pezinho estava impedido, e o gol foi anulado. Então, assim, o Léo Pereira tem que ser aventurado também a cobrar falta, pode ser um diferencial para essa rodada, um zagueiro que possa bater um gol de falta, um gol de cabeça. Então, Léo Pereira aí fica de olho para vocês, tá? Léo Ortiz, mesma coisa. É a mesma coisa que o Léo Pereira, pode fazer um gol de cabeça, só não tem a falta, então eu acho que corre por trás. Mas se você precisar de uma cartoleta para fechar seu time, eu acho que você pode sim tirar o Léo Pereira e botar o Léo Ortiz, e tranquilo aí, que está muito bem servido também de um zagueiro do Flamengo, tá bom? Dos zagueiros do Palmeiras, eu favoritei aqui o Murilo do Palmeiras, mas o Gustavo Gomes pode ser uma belíssima opção também. E vou estar indo com o Murilo, porque assim, eu acho que tem que ir com o zagueiro do Palmeiras também. Se você não for contra o defensor, né, um goleiro, um lateral, alguém do Palmeiras você tem que ter. E o Murilo é baratinho aí, com as suas 7 cartoletas. Pode também participar de um gol, ofensivamente, né, de cabeça. Enfim, pode segurar o SG e aí trazer uma mitada para a gente, fazer uns 12 pontos, como já fez, né? Acaba sendo corriqueiro para o nosso mito Murilo aí. Então, Murilo e Léo Pereira vão ser a dupla de zaga, mas destaco aqui também o Gustavo Marques, né, do Bragantino, tem uma média básica interessante, faz suas roubadas de bola. Claro que, assim, ultimamente não tem feito muito, além dos seus 7 pontinhos aqui com o SG, mas já fez 9, já chegou ali. E você faz o gol de cabeça, teve uma rodada aí que ele quase meteu o gol de cabeça, com uma defesa do goleiro adversário. Então, também tem um jogo aéreo muito forte. Para quem estiver confiante no SG do Bragantino, pode ir com o Gustavo Marques também. E trouxe uma opção aqui mais barata, mais diferenciada para vocês. O Jaci é um zagueiro aí com uma média interessante, costuma aí roubar bastante bola, fazer um golzinho de cabeça ou outro. Enfim, Jaci pode ser uma boa opção contra o Galo, que costuma ceder bastante desarme para os seus zagueiros adversários. Então, Jaci
pode já estar no radar de vocês para que a gente vai procurando um zagueiro diferenciado, tá bom? Então, já se fecha aí minhas dicas para zagueiro essa rodada. Agora, partindo para a nossa dupla de laterais, nosso primeiro lateral aqui vai ser o Juninho Capixaba, que eu acho que ele é unanimidade também para essa rodada. Juninho Capixaba tem uma média espetacular, participa ofensivamente no ataque do Bragantino, né? Pode segurar o SG também. Enfim, pode vir uma mitada muito absurda aí do Juninho Capixaba. Então, nesse primeiro momento, vou estar indo com ele. É um lateral aí que eu julgo ser um dos melhores do Campeonato Brasileiro, sem exagero. É um lateral muito regular, tanto no Cartola quanto no futebol mesmo. Eu gosto muito do Juninho Capixaba. Então, nesse primeiro momento, eu vou estar escalando o Juninho Capixaba de lateral. Acho que é unanimidade para todo mundo nessa rodada e o Juninho Capixaba. Se você não tem cartoleta com o Juninho Capixaba, se prepare que você pode perder uma pontuação aí significante para os seus adversários, tá bom? Cuiabano também julgo ser um lateral muito bom para essa rodada. É um lateral muito ofensivo, participa muito do ataque do Vasco, tem sido uma das peças fundamentais para essa virada de chave do Vasco, por mais que nos últimos jogos não tenha sido muito bem, não tenha encontrado resultado, mas o Cuiabano é sim uma peça fundamental e quem quiser confiar pode ter no Cuiabano, tá? Temos o Kaique Bruno também, um lateral que eu julgo muito bom para essa rodada, pode desarmar bastante no ataque do Grêmio. Então, assim, Kaique Bruno, fica a critério de vocês, se vocês vão confiar nele. Eu gosto muito da média dele, tem muitos desarmes, então fica aí a critério de vocês, né? Temos o Vitinho, lateral do Botafogo, novamente, a Chapecoense muito frágil, tanto ofensivamente quanto defensivamente, e o Vitinho, por ser um atacante que participa muito do ataque, eu gosto dele, vou não tá indo com ele, mas ele tá no meu radar, até o mercado fechar, eu penso em ir com o Vitinho, então quem quiser ir com uma opção do Botafogo na defesa para segurar esse SG contra a fraca Chapecoense, pode ser uma boa, tá? Mas meu último lateral aqui vai ser o Varela, porque ele tem uma média interessante, é um jogador que participa muito ofensivamente do Flamengo, foi poupado do jogo da Libertadores, então ele vem esse jogo inteiro. Acredito que sim, vai ser titular. Então, o Varela vai ser a minha primeira opção para essa rodada, tá? Tá custando aí suas 8 cartoletas, não tá muito caro. E eu julgo ele ser aí um lateral muito bom para fazer a dobradinha, né, com o Léo Pereira. Para não segurar no SG aí, já garante os 10 pontinhos com eles dois. Então, nesse primeiro momento, vou estar indo com Varela e Léo Pereira do Flamengo, Murilo e Juninho Capixaba para fechar nosso campo defensivo, ok? Vamos partir para o nosso meio-campo, que tem muita opção. Bom, estamos aqui no meio-campo. Infelizmente, só posso marcar 5 jogadores, né? Mas eu vejo assim, um leque muito absurdo de jogadores para essa rodada. Como eu disse, o Santos enfrenta um jogo difícil contra o Fluminense, mas assim, tem o seu principal armador aí, seu principal jogador, né? O Neymar, que pode tirar alguma mágica da cartola. Mas assim, eu acho que ele está um pouco atrás das outras opções para essa rodada. Mas não posso deixar de destacar ele aqui, está sendo muito bem escalado. Então, assim, se você não quiser tomar uma diferenciada de pontos aí que possa vir a surgir do Neymar, vá com ele para cercar esses adversários. Eu vou, assim, bem dizer, arriscar, porque eu realmente não estou muito confiante para o Neymar nesse jogo, então não vou estar indo com o Neymar nesse primeiro momento, mas eu vou estar indicando ele aqui para vocês, mas vejo opções melhores. Tanto o Ares, que eu acho que é unanimidade para essa rodada, vocês não podem deixar o Ares de fora. O Ares é um meio-campista ali que participa muito do ataque do Palmeiras, tem uma média básica muito interessante, rouba bastante bola, sofre bastante falta. Enfim, o Ares está aí para ser um belíssimo pontuador dessa rodada. Então, vou estar indo com o Ares nesse primeiro momento, mas também, né, como eu disse, temos um leque muito aberto de opções. Temos aí o Ares do Palmeiras, temos o Anderson Pereira e o Alan, são boas opções aí para esse meio-campo do Palmeiras, tá? Mas eu vou estar optando pelo Ares, que é quem eu prefiro, tá? Também pelo lado do Botafogo temos aí o Danilo e o Montoro. Prefiro o Danilo, acho que está um degrau à frente. O Montoro não tem tido pontuações muito interessantes, não tem tido partidas muito convincentes. Então o Danilo, quanto Chapecoense, vai ser o segundo meio-campista. Tem tido pontuações aí muito interessantes. Quando não mete gol, faz seus 8 pontinhos. Sua menor pontuação foi 3. Esse jogo que eu acho que ele não jogou todo, fez 0,60. Então, assim, um golzinho ele pode chegar a 11 pontos tranquilamente. Então, Danilo vai estar aí sendo o segundo meio-campista. Para terceiro meio-campista, eu acho que a gente tem que ter alguém do Flamengo, tanto o Paquetá quanto o Arrascaeta, eu julgo serem opções muito interessantes. O Paquetá, eu acho que está um degrau acima do Arrascaeta, porque o Arrascaeta não tem tido uma média básica muito interessante. Tem feito seu gol, tem dado sua assistência, mas não tem feito nada além disso. Já o Paquetá, além do gol, ele tem uma média muito interessante. Ó. Contra o Corinthians, ele fez aqui seus 15 pontos, fez um gol e o restante foi tudo de média básica. Tem um jogo que ele fez 6,80 só de média básica, 6,60, enfim, por aí vai. Jogo se impactar como uma belíssima opção. Teve esse jogo que ele entrou no segundo tempo, né? Contra o Santos, entrou, ainda fez seu golzinho, fez 8 pontos aí. Então, assim, eu acho que o Paquetá tem sido um diferencial
é o meia do Brasileirão com mais gols essa temporada. Então, o Paquetá vai estar fechando aí o meu meio campo por tudo que ele representa, tá? Mas, além disso, temos também o Alan Patrick. O Inter enfrenta o fraco Mirassol, desgastado também, veio da altitude, agora vai jogar 11 horas da manhã no domingo. É uma logística, assim, que para um clube que o Mirassol ainda está tentando chegar no mesmo patamar dos outros, né? É um clube ainda muito, não vou dizer pequeno, mas, assim, estruturalmente fraco. Claro que surpreende muitos resultados que o Mirassol conseguiu ano passado, ainda pior, mas perdeu muitos jogadores. Então, assim, eu acho que o Mirassol vai sentir esse jogo. Então, se você quiser confiar no Alan Patrick, quem sabe outras peças do ataque do Inter, pode ser muito bom, tá? Mas, no momento, o meio campo vai fechar com essas 3 opções. Bom, para o nosso ataque, eu trouxe essas opções aqui, mas, novamente, tem um leque absurdo de opções. Não vou conseguir estar trazendo aqui todas as opções para vocês, né? Porque, infelizmente, eu não sou cartoleiro pro, mas eu estou trazendo aqui as opções que eu julgo serem as melhores, né? Temos o Pedro, do Flamengo contra o Bahia. O Pedro foi poupado no jogo da Libertadores e, mesmo assim, entrando no finalzinho, ainda deixou o seu gol, né? Eu acho que, assim, o Pedro está vivendo uma fase espetacular. Infelizmente, na rodada passada, deixamos ele de fora, né? Fez seus 20 pontos contra o Fluminense. Então, assim, provavelmente vai perder cartoleta, está bem caro, mas eu acho que a gente não pode deixar de fora o Pedro. Eu acho que ele é unanimidade para essa rodada, tá bom? Então, Pedro, tanto ele quanto o Samuel Lino têm feito uma dupla de ataque muito interessante. Então, assim, eu acho que não tem como deixar eles de fora. Fazer uma dobradinha também, Paquetá, Arrascaeta com o Pedro pode ser muito bom. O próprio Samuel Lino e o Pedro pode ser uma boa dobradinha no ataque do Flamengo para acertar, né, esse gol contra o Bahia. Então, fica aí com o de vocês. São opções muito boas no ataque do Flamengo, tá? No ataque do Palmeiras, nesse primeiro momento, a gente só tem o Flávio Lopes, né, como provável. O Vitor Roque está como dúvida, mas eu vejo sim ele com uma belíssima opção. O Flávio Lopes e o Vitor Roque, né, se for para o jogo. Vamos ficar atento, né? Vamos vendo no fechamento da rodada, na live. Então, assim, mas nesse primeiro momento eu vou estar indo com o Flávio Lopes. Eu acho que precisa ter sim um atacante do Palmeiras e o Flávio Lopes vai estar no nosso time, tá bom? Temos aí o Caleri do São Paulo, como disse, teve uma fase espetacular, apesar do São Paulo não ver assim, seus melhores momentos, né? Mas o Caleri tem sempre feito seu gol, dado sua assistência. Nesse jogo mesmo da Sul-Americana, deu 2 assistências. Então, assim, o Caleri tem vivido um momento representativo, né, no São Paulo. Então, o Caleri é uma boa opção e vai estar no meu time. Nesse primeiro momento, eu vou estar fechando Pedro, Flávio Lopes e Caleri. E aí agora ver, né, o meu super reserva, que poderia estar entre o Andrés Gomes e o Lucas Barbosa. Mas, assim, pensando no jogo frágil que tem no jogo mais fácil, né, que tem o Lucas Barbosa contra o Remo, não tem como deixar de fora. Então, assim, o Lucas Barbosa tem uma média também espetacular. Fez aí seus 10, 11 pontos, ele só tem 2 gols e uma assistência no campeonato. Então, assim, ele tem uma média básica muito boa. Se tiver esses gols aqui, vai ter 7, 6 pontos só de média básica. Então, assim, o Lucas Barbosa é um jogador que eu gosto muito para Cartola. Temporadas anteriores já me prestigiou, já ganhei rodadas graças ao Lucas Barbosa. Então, não vou deixar ele de fora essa rodada. Mas, claro, não posso deixar de destacar aqui também, né, o Andrés Gomes, sua média básica espetacular também, ó, seus pontos aqui espetaculares. Quem quiser confiar nele, pode ser uma boa. É um jogador assim, de muito empenho físico pelo Vasco. Tem sido um dos responsáveis pela virada de chave também do Vasco, juntamente do Cuiabano e a chegada do Renato Gaúcho, né? Tem sido aí peças fundamentais uma mudança de áreas no Vasco. E quem sabe São Januário, onde o Vasco costuma se dar melhor contra o São Paulo, pode ser uma boa aí o Andrés Gomes para vocês, tá? Mas, nesse primeiro momento, vou estar indo com o meu ataque com esses 3 e o Lucas Barbosa de super reserva. Bom, gente, para treinador, para fechar o nosso time aqui, se eu falar opções além dessas aqui, eu acho que eu vou estar forçando para vocês. Então, assim, eu acho que o Flamengo, o Botafogo, o Palmeiras e o Bragantino têm jogos mais fáceis aí pela frente. Então, assim, fica a critério de vocês. Eu acho que ninguém vai ter problema em escalar o Léo Jardim, o Frank Carvalho ou o Abel Ferreira, para quem tiver cartoleta, né? Não vai diferenciar muito aí, uma cartoleta, 1,50 para cada um. Mas caso diferencie, eu acho que vocês estão muito bem servidos. Qualquer um desses 3 aí podem pontuar, fazer uma pontuação aí de um gol, né? Que é muito fundamental para a gente. O Wagner Mancini, para quem tiver menos cartoleta, também vejo com bons olhos. Tem um time que pode entregar uma média básica interessante e alavancar sua pontuação, né? Então, é isso. Eu acho que essas são as 4 melhores opções. E o nosso time vai estar indo para o Léo Jardim, como eu disse, né? Tem feito pontuações aí quase de um gol, que são fundamentais para as rodadas, né? Teve 2 rodadas aí que não fez uma pontuação muito alta, e aqui 6,80, 7, mas costuma fazer pontuações muito altas como se fosse de um gol. Então é como se a gente tivesse um quinto atacante no nosso time, né?
Então, olho muito aberto aí para treinador. Eu acho que o treinador tem sido, sim, peças fundamentais para rodadas, né, de tiro curto, enfim. Então, fiquem de olho aí. Eu acho que o Léo Jardim se destaca acima dos demais. Então é isso, pessoal. Nosso time ficou assim, né? Nosso goleiro, o Lucas Arcanjo. Não dá para fazer o hack do goleiro com ele. Não tem nenhum goleiro mais caro que ele que não vai jogar. Então, Lucas Arcanjo, vamos confiar no nosso goleirão. Nossos laterais ficou com o Varela e Juninho Capixaba, que eu jogo muito bom laterais, né? Nosso zaga ficou com o Léo Pereira e Murilo. Nosso meio campo com o Lucas Paquetá, Danilo e o Ares. E nosso ataque com o Caleri, Flávio Lopes e o nosso capitão, o Pedro. E o nosso super reserva aqui ficou o Lucas Barbosa, com todos esses craques aí no comando de Léo Jardim. Eu acho que ficou um time muito interessante. Eu acho que, assim, talvez tenham poucas alterações até o fechamento do mercado. Na live que a gente vai fazer amanhã, sábado, às 3h30 até às 6h30, né? Então, assim, vai ter poucas alterações. Eu acredito que esse time aí está muito bem servido, está dentro da lógica que eu acredito. Então é isso. O time está aí, está formado para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nem mais um vídeo e nem a live de amanhã, para ficar atento, né? Às vezes a gente esquece de publicar, mas enfim, vai estar publicando nos stories, vai estar postando lá no nosso grupo do WhatsApp. E mais uma vez, convido vocês a visitar nossa descrição aí embaixo do vídeo, entrar nos nossos Instagrams, seguir nossas páginas. Estamos quase chegando a 100 inscritos lá na página, então peço que vocês me ajudem. É isso daí, vai ser uma marca muito interessante. Peço que vocês comentem também, avaliem o que vocês estão achando do conteúdo, tanto aqui do YouTube quanto lá no Instagram, tá? Então, esse feedback de vocês é muito bom para mim, tá bom? E entre no nosso grupo do WhatsApp, está aí na descrição também. A gente está sempre trocando ideia, está sempre ajudando lá os outros cartoleiros do grupo, sempre trocando aquela ideia marota e tirando aquelas dúvidas, tá bom? Então é isso, mais uma vez, muito obrigado a vocês. E é isso, gente. Até amanhã para a nossa live. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu. É nóis.